Chegamos ao último dos milagres do Senhor Jesus Cristo, naquela sequência que se iniciou no capítulo 8. E seria natural que terminasse exatamente assim. Nós vimos o controle do Senhor Jesus sobre a fúria do mar, o controle e a autoridade de Jesus sobre os demônios, não somente um deles, mas uma legião. Vemos o poder e a autoridade de Jesus sobre a maldição do pecado. Mas essas coisas não seriam nada se Jesus não tivesse poder e autoridade para vencer a própria morte. Todas as pessoas, depois de Gênesis 3, com exceção de Enoque e Elias, passaram pela morte. Todas as pessoas estão nessa longa fila, aguardando chegar a sua vez. A ciência consegue, pelo menos na cabeça deles, apenas adiar o inevitável. Não importa a qualidade de vida que se tem, todos nós estamos nessa fila e haveremos de enfrentar a morte. Na Bíblia, a morte é chamada de o último dos inimigos, e o seu maior poder é o pavor com que atormenta os homens. O poeta, pensando sobre isso, escreveu: já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, à vista em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Calcula-se que a cada segundo, pelo menos 4 pessoas morrem no mundo. 4, 8, 12, 16. A morte é inevitável e a Bíblia não fala nada contra isso. O último milagre que Jesus vai realizar, nessa sequência estabelecida por Lucas, é a ressurreição de uma menina de 12 anos, a filha do supervisor, do coordenador, do chefe da sinagoga, chamado Jairo. Porque se Jesus, a despeito de tudo que fez, de tudo que falou, de tudo que pronunciou, não tivesse condições de vencer o nosso último inimigo, então tudo estaria perdido diante da morte. Jesus, no entanto, aqui revela o seu poder e autoridade sobre este último inimigo, sobre o inevitável, sobre a nossa última companhia no último suspiro. Nosso texto, então, é Lucas, capítulo 8. Nós vamos começar no versículo 40, vamos pular um pouco para o versículo 49, tá bom? Quando Jesus voltou, assim diz a palavra do Senhor, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar. Eu sei que é o desejo do Senhor infundir fé no nosso coração. É o desejo do Senhor que a nossa resposta a esses muitos milagres relatados na Tua Palavra seja uma disposição voluntária de confiarmos em Jesus, a despeito do que aconteça, a despeito do que nos aguarda. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor.
Eu peço que ela seja a nossa regra. Que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Que o Senhor cale as muitas distrações ocasionadas pelo nosso próprio coração e pelo inimigo das nossas almas, voando, querendo colher as sementes que são lançadas. Levanta-te, Senhor. Eu peço a Ti, Espírito, que seja o nosso professor, que o Senhor nos ensine o que a Tua palavra tem a dizer, e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória e a atenção, que tudo que é humano seja esquecido, mas que a Tua palavra, ela que é o martelo que despedaça a penha, nos quebrante, nos constranja, nos fira e nos sare, que ela produza vida. O que nós imploramos no nome de Jesus. Amém. Apenas para nós lembrarmos do que está acontecendo, nós vimos que Jesus é colocado aqui, retratado por Lucas, como sendo o cumprimento daquelas profecias que haviam sido ditas em relação a ele no Antigo Testamento. Mas também em Lucas capítulo 8 em diante, Jesus ele vai enfrentar 4 situações, são 4 milagres que são agrupados de maneira bem elaborada para demonstrar não somente a identidade de Jesus, mas para demonstrar o seu poder e a sua autoridade para os discípulos que iriam crer nele. Então Jesus tem autoridade sobre os demônios, sobre as forças espirituais do mal. Jesus tem autoridade sobre os efeitos da queda, isso é, sobre as doenças. Jesus tem autoridade sobre a criação, né, a fúria do mar, porque é o Criador. Mas agora nós vamos ver Jesus com autoridade sobre a morte. Tudo isso se passa ali no grande ministério galileu. Jesus vai passar muito tempo ali, era a terra de João, de Tiago, era ali no Mar da Galileia que eles realizavam os seus ministérios, ou o seu trabalho, a sua pescaria. Nós vimos no versículo 40 que Jesus, depois de ir até Gadara, onde ele vai libertar e conclamar o primeiro missionário, ele retorna e as multidões estavam esperando por ele. Jesus, no meio dessa multidão, ele vai ter um encontro com este homem que era chefe da sinagoga. A sinagoga era o coração, quando não havia templo, era o coração da cultura e da sociedade judaica. Então, depois que o templo se acabou, ali em 586, os babilônicos vieram, destruíram tudo. Então, a vida da comunidade começou a caminhar em direção ao livre. A sinagoga era aquele lugar que funcionava como júri, funcionava como corte, funcionava como escola, funcionava como adoração. Então, todos os judeus, era preciso, para funcionar uma sinagoga, pelo menos 10 judeus, membros de família, né, homens fiéis à palavra, para construírem uma sinagoga onde todos os outros judeus orbitariam ao redor. Ser expulso da sinagoga naquela ocasião, naquela cultura, era ter laços cortados. Por isso que o homem, em João capítulo 9, que é curado de Jesus, os pais dele, que podem testemunhar que ele nasceu cego, estão com medo de atestar isso, porque os fariseus haviam dito que caso alguém fizesse alguma coisa, prometesse ou se alinhasse com Jesus, poderia ser expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga não é ser removido daqui simplesmente, mas ter as relações, os contratos, as possibilidades sociais serem restringidas. Este homem era chefe de uma sinagoga importante de Cafarnaum. Quando pensamos em alguém que alcança o topo da religiosidade judaica, era este homem. Mas a gente sabe, pelo livro, pela lida de Lucas, que os fariseus, que eram aqueles líderes religiosos, não gostavam muito de Jesus. Esse homem que comandava uma sinagoga, no entanto, sabendo da necessidade que está passando na sua casa, tem esse movimento de ir até Jesus. A gente precisa compreender o que está acontecendo aqui. O propósito de Lucas 1:2 não é simplesmente demonstrar para nós quem é Jesus,
por meio dos milagres, demonstrar a identidade, a capacidade, o poder e a autoridade de Jesus. Tudo isso que foi escrito, de alguma forma, reclama, demanda uma resposta daqueles que têm contato com esta verdade. Jesus veio a este mundo, revelando o Pai, explicando as grandezas de um céu, de uma condenação distante de Deus, trazendo os homens, empurrando os homens, conclamando os homens a arrependimento e fé, com base naquilo que ele trazia. E os homens, eu e você, somos responsáveis por darmos uma resposta em relação a isso. Agora é a cartada final. Para todos nós que temos acompanhado até aqui, agora nós temos uma decisão para tomar. Se iremos ter fé em Jesus, esta fé que é requerida por Jesus. Nesse texto aqui, Deus nos ensina sobre fé. Fé no sentido da resposta que Jesus deseja, a maneira como Ele se apresenta. Nesses milagres nós já vimos, nesses 4 milagres, nós já vimos respostas as mais variadas. Nós vimos aqueles que não têm fé. Foi assim que Jesus falou com os seus discípulos, no meio da tempestade. O que é isso? Acordando, ele disse: que é isso? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Homens de pequena fé. Foi a fé de uma mulher que fez com que ela furasse todos os compromissos e barreiras sociais e mesmo imunda cerimonialmente, se entrempasse por meio da multidão, tocasse na orla do manto de Jesus e fosse curado. O que Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Vimos em Gadara, lá quando Jesus liberta o homem daquela legião, que as pessoas viram em Jesus alguém que estava dando prejuízo, de rejeição à salvação. Mas qual é a fé que Jesus requer? O último dos milagres, a cura ou a ressurreição da filha de Jairo, também vai nos ensinar sobre fé. Nas várias respostas, qual seria esse tipo de fé que nós deveríamos demonstrar? Nos textos, tanto falam sobre rejeição e salvação, mas será que encontraríamos algum ensino sobre fé para a nossa santificação? Fé em Jesus é confiar no que Jesus diz mais do que as consequências ou as circunstâncias falam. Fé em Jesus é confiar no que Jesus diz mais do que no que as circunstâncias falam. Fé em Jesus é ter os ouvidos da alma abertos para ouvir o que Jesus diz e o coração surdo para o que as circunstâncias parecem dizer sobre a vida. Fé é confiar em Jesus quando eu preciso dele. Fé é confiar em Jesus quando ele não precisa de mim. Fé é confiar em Jesus quando ele pode preservar a vida. Fé é confiar em Jesus quando ele permite a morte. Fé é aquela resposta do homem a quem Deus é, ou a apresentação que Deus faz de si mesmo. É aquela resposta voluntária, confiante, que a despeito das outras muitas vozes lá fora e aqui de dentro, eu continuo deliberadamente confiando, descansando e apegado a Jesus. Essa é a fé de Jairo, essa é a fé que Deus deseja que nós tenhamos. Se a gente pudesse olhar, tem muita gente aqui, nessa história aqui de Lázaro, que vão demonstrar diferente fé. Por exemplo, ele parece demonstrar fé quando vai atrás de Jesus, porque precisa dele. Fé quando ele precisa dele. Mas, ao que parece, ele vai até Jesus para curar a sua filha nas últimas. Jesus já havia trabalhado em Cafarnaum por alguns meses, talvez. Ele está exercendo o ministério lá, já é conhecido num vilarejozinho, muitas vezes ele está retornando. A gente não sabe muito a natureza dessa doença, não sabe se ela ficou doente de manhã e já estava para morrer de tarde, mas a descrição é uma descrição vívida de que foi-se feito tudo o que era necessário e ela continua piorando, que a morte é certa. Quando ele diz que estava morrendo, não é que está para morrer, como acontece com
com o homem quando tem febre, né? Que está para morrer. Aqui é que todas as coisas que eram possíveis para ajudar foram feitas. A morte é certa, é só uma questão de tempo. Por que ele espera tanto? Por que ele não foi atrás de Jesus o mais rápido possível? Você pode imaginar que um homem dessa situação, dessa posição, com esse know-how, teria dificuldades, ele precisaria engolir muito orgulho. E atrás de Jesus, sendo chefe da sinagoga, isso significaria peitar o orgulho da casta dos fariseus. Provavelmente ele seria expulso, provavelmente ele seria deposto dessa função. Muitas coisas estavam envolvidas nesse compromisso de aceitar a ajuda de Jesus ou ir atrás de Jesus quando ele precisava dele. A fé, no entanto, que ele tem, demonstra isso. Fé quando eu preciso dele. Se a gente fosse pensar em Jairo como um discípulo novo, essa seria talvez a parte mais básica, 1-1, 0-1 do discipulado. Esse é o estágio mais básico da caminhada cristã. Fé quando eu preciso dele, é aquela informação sobre Jesus que determina a minha busca por ele. É aquela informação que intelectual, que descendo ao coração, me impulsiona a fazer algo a respeito. É o que a gente vê aqui. Sua filha está doente, eles provavelmente tentaram algumas coisas, para procurar Jesus, significava romper com compromissos anteriores. Eu preciso de Jesus para resolver o meu problema. Minha fé em Jesus, para resolver o meu problema, me motiva a ir até Ele. Infelizmente, essa decisão, porque parece ser de última hora, ela se assemelha muito à maneira como nós lidamos nesses primeiros estágios da fé cristã. No primeiro momento, fé nada mais é do que reconhecer a nossa necessidade de Deus. À medida em que eu reconheço a minha necessidade dele, ou quanto mais eu reconheço a minha necessidade, me apercebo das minhas necessidades, mais eu vou buscar ao Senhor. Esse homem buscou quando estava nas últimas coisas, porque provavelmente tentou outras coisas antes. Como eu e você fazemos tanto. Surge um problema, a primeira coisa que nós vamos é para onde nós achamos que podemos fazer. Isso acontece no trabalho, acontece com doença. Pense na última vez que o seu filho ficou doente, você tentou procurar um médico ou orou? Pense na última vez que você teve uma dificuldade de resolução de conflito com o seu marido. Você pensou em ligar para alguém ou foi orar para que Deus ajudasse no seu coração para que você resolvesse aquilo de uma maneira que agradava a Deus? Na última vez que você perdeu o emprego ou teve dificuldade financeira, clamou ao Senhor que ajudasse você ou foi atualizar o seu currículo? Essa é uma dificuldade que todos nós temos. E é uma dificuldade básica. Não acho que ela é trivial. Os homens vão procurar aquilo que eles acreditam que pode resolver os seus problemas. Os homens não procuram a Deus, mesmo os discípulos de Jesus, porque eles não conhecem a Deus, não acham que Deus se importa com o seu problema de saúde do filho, ou simplesmente acham que conseguem fazer sozinhos. É esse o seu caso? Você acha que consegue resolver, lidar com a vida e com as dificuldades? Não é o plano de Deus nos fazer perceber as nossas fraquezas por meio das dificuldades, por meio das aflições, por meio da doença? Não é o plano de Deus nos ajudar, nos relembrar, usar o megafone da dor para ter a nossa atenção, para nos fazer relembrar as nossas fraquezas, debilidades e limitações, não porque Ele quer nos ferir de maneira sádica, mas porque Ele deseja a nossa atenção, deseja instaurar em nosso coração confiança, deseja ouvir a nossa oração, clamando para que Ele venha e ajude. Mas nós caminhamos na contramão, protelamos e temos a tendência de só ir quando realmente não tem jeito, achando que agora sim eu preciso de Deus, não durante o processo, mas agora, quando tudo está perdido. Precisamos, como Jairo, aprender sobre essa fé quando eu preciso dele.
devemos aprender a progredir na nossa compreensão de necessidade de Deus. Aqueles que acham que não precisam é porque, de fato, são muito orgulhosos. A Bíblia está repleta de mandamentos para nós buscarmos ao Senhor. Em Hebreus capítulo 4 ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O problema é que esse momento oportuno parece que não chega para nós. Qual é o momento oportuno de procurar ajuda? É quando eu preciso de ajuda. Eu lembro quando nossa família estava passando por uma grande dificuldade. Dificuldade de saúde, ele estava doente, internada, com pouca chance. E eu lembro de uma visita que alguém foi fazer, nos levando para esse texto. Esse texto, Hebreus 4,14, dizendo aqui, agora é o momento de pedir, é o momento oportuno. Deus permitiu essa situação e o que Ele deseja que você o busque. Ele deseja que você corra atrás dEle, Ele deseja que você vá de maneira triunfante ao trono da graça para implorar assistência, graça em ocasião oportuna. Ocasião oportuna é o momento em que você reconhece que precisa. O homem que menos ora é aquele que menos acha que precisa. Os mais orgulhosos são os que menos oram. Os mais humildes, aqueles que reconhecem fraqueza e impotência, são os que mais oram, mais pedem, mais perturbam a Deus. Por quê? Porque eles têm a consciência do que mais precisam. É sempre assim, irmãos. Nós buscamos a Deus para que Ele nos ajude, porque nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Então, a sua vida de oração, a sua falta de envolvimento nos aspectos de oração da própria igreja, revelam muito a respeito de como você acha que pode conceber, ou lidar, ou caminhar na sua vida. Pouca oração pode revelar a ausência de percepção de necessidade. E a ausência de percepção de necessidade revela um coração orgulhoso. Você nem sabe quem você é. Infelizmente, não sabe quem o Senhor é. É o que o Senhor está fazendo na vida de Jairo. Um homem importante, no topo da cadeia social, por meio de uma dificuldade agora, ele precisa se dobrar voluntariamente e ir atrás de Jesus. É o que a dor consegue fazer. Né? É o que a dor consegue fazer, muitas vezes. Isaías 55, versículo 6 diz: busquem ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Irmãos, esse é o elemento mais simples da nossa fé. Buscamos ao Senhor porque precisamos dEle. Buscamos ao Senhor porque precisamos dEle. A falta de buscar ao Senhor é diretamente proporcional à minha compreensão da minha necessidade dEle. Quanto mais existe em mim a compreensão que eu preciso dEle, mais será a minha ida ao Senhor em oração. Não fiquem preocupados com coisa alguma, Filipenses 4,6, mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ação de graça. No discipulado que Jairo começa a experimentar, talvez o interesse por Jesus surja de uma necessidade que ele tem, e esse é o ponto mais básico. Interessante que Jesus não reclama, Jesus não chama de Jairo, está atrás de mim agora, né? Porque a menina está morrendo. A acessibilidade e a disponibilidade de Jesus aqui é fabuloso. Jesus não fala nada, simplesmente vai com o homem. No versículo 42, enquanto Jesus caminhava, o homem fala do problema e ele simplesmente vai atrás dele para resolver o problema. Mas a definição de fé aqui encontra outra expressão. Podemos olhar a reação das pessoas de várias maneiras. Aqui, no entanto, ela aparece um pouco diferente. A partir do versículo 49, essa expressão de fé, que era de algo mais simples, fé quando eu preciso dele, fé quando ele preserva ou pode preservar a vida, muda de direção.
Agora vem uma fé um pouco mais difícil. Fé quando ele não precisa de mim. Fé quando ele não precisa de mim, eu não estou dizendo que Deus precisa de nós em algum momento. Mas fé quando eu não posso fazer absolutamente nada. A primeiro tipo de fé, eu posso orar, eu posso implorar ao Senhor, eu posso pedir que Ele faça alguma coisa, isso está dentro das minhas possibilidades, pelo menos pedir. Essa outra fé aqui é uma fé completamente, até orar é difícil, não tem amparo até na Escritura para que eu peça para que o Senhor faça aquilo que eu tanto preciso. É uma fé que ultrapassa aquilo que é normal e esperado. Não é a fé que Deus pode preservar a vida, mas é a fé quando Deus permite a morte. Versículo 49 diz: enquanto Jesus falava ainda, ele falava com aquela mulher, dizendo que ela estava completamente restabelecida. Socialmente, ela estava purificada. Fisicamente, ela estava restabelecida. E agora, com Deus, ela poderia ter paz. Enquanto Jesus falava ainda, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha morreu. Existe uma diferença nos textos paralelos sobre quando essa menina morre. No livro de Mateus, por exemplo, ele chega dizendo, e a descrição, quando Jairo chega, é que a menina havia morrido. Aqui tem um tempo entre o pedido dele, ela estava para morrer, estava às portas da morte, e a compreensão, a notícia de que ela morreu. E parece, olhando os dois textos, é que aqui o que ele quer fazer é simplesmente uma mudança de perspectiva. Aqui, como ele deseja favorecer a compreensão da fé de Jairo, parece que ele está colocando da perspectiva de Jairo. Jairo, ele está em casa, a menina está doente, talvez tenha entrado em coma. Quando ele sai, ela se tornou irresponsiva, não está respondendo a mais nada. Então ele sai, pouco tempo depois que ele sai para encontrar Jesus, ela morre. Então, quando ele encontra Jesus, ela de fato já morreu. O autor onisciente de Mateus simplesmente diz que a menina estava morta. E ela já estava morta. Aqui em Lucas frisa que ele não sabia ainda que ela havia morrido até esse momento. Ela estava irresponsiva, talvez em coma. Aqui chega e diz que ela morreu. Agora acabou. Logo depois de salvar esta mulher, ele chega a notícia de que a sua filha única morreu. Você consegue imaginar o que passava na cabeça desse homem? Não era somente a dificuldade que ele estava enfrentando. O texto deixa claro, do versículo 41, 42, que era a única filha que ele tinha. Quando estava aflorando a idade, 12 anos, estava bem perto de ter condições de casar, ter netos, conduzir para frente a linhagem, mas ela encontrou uma doença que vai barrar esse plano. Mas quando o homem encontra, as multidões estão lá com Jesus, talvez haja alguma chance, se Jesus, como diz Mateus, se ele puser as mãos sobre ela, ela viverá. No caminho, Jesus tem um encontro com esta mulher que não estava no script. E agora Jesus vai ter que falar com essa mulher, restabelecer essa mulher socialmente, dedicar tempo a ela para explicar para ela e para os outros o que aconteceu dele sair a poder. Fica imaginando o tanto de coisa passando na cabeça. Jesus, tá tudo bem, 12 anos, legal. Jesus, minha filha lá. Jesus, precisa ir. Vocês conseguem imaginar? Esse homem querendo que a sua filha fosse salva, lutando contra o tempo, porque aqui a questão era só tempo, não é se ela vai morrer, mas quando ela vai morrer. Espera-se, luta-se que Jesus chega lá com possibilidade de restabelecê-lo. Mas o versículo 49 deixa claro, ela morreu, agora não tem mais chance na cabeça do povo. A ideia não incomode mais o mestre, que aparece no versículo 49, não é que eles estão sendo ríspidos, eles estão sendo honestos. Enquanto há dia, a esperança, né? Mas depois de morto, a gente faz o quê?
Depois de morto, faz o quê? Se a menina estava morta, não precisava mais incomodar o mestre. Afinal, algumas coisas têm jeito, outras não. Algumas coisas têm cura, outras não. Algumas coisas o tempo pode ajudar, outras não. Enquanto há vida, mas sem vida, então não incomode mais o mestre. Jesus não lida muito para o que eles disseram, mas o fato comum é que se Jairo teve fé quando precisava dele, será que ele vai ter fé agora, quando Deus permite que a sua filha morresse? Eu acho isso aqui muito interessante, irmãos. Porque quando a gente viu lá no texto de Cafarnaum, o centurião, ele diz, se o Senhor mandar, o meu servo ficará curado. Lembra disso? Não era a proximidade que fazia com que Jesus exercesse a sua autoridade. Jesus poderia ter curado esta menina de longe. Rapaz, eu não vou conseguir salão, que eu tenho que restaurar essa outra aqui. Não, mas pode ir para casa, vá tranquilo. A fé dela está tranquila, salvou. Mas Jesus, de alguma forma, permite ser interrompido, permite atrasar o encontro dele com essa menina, mesmo que seja por uma boa razão, mas permite que este pai seja atacado por talvez a pior de todas as sensações experimentadas por ele, a morte prematura da sua única filha, de 12 anos. Faz-se o quê numa situação dessa? A resposta de Jesus, diante de tudo que que estava acontecendo, né? Da completa inutilidade de fazer qualquer coisa, a filha morreu, não incomode mais o resto. A resposta de Jesus, no entanto, é simples, mas profunda. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, ela será salva. O que Jesus está dizendo? A resposta de Jesus é fabulosa, apenas creia. Primeiro, não tenha medo. Não fique com medo. Por que medo? Medo é um sentimento diante do luto? Era medo que nós iríamos sentir caso Deus, em sua providência, tirasse os nossos filhos? Era medo que viria ao meu coração? Não sei. Jesus, no entanto, percebe o medo. Medo por uma série de razões que talvez estivessem lá à espreita. Medo da solidão, medo de não conseguir ter outro filho, medo de perpetuar, de não conseguir perpetuar a sua própria linhagem, medo de não ter mais chance. A fé que ele tinha empurrado ele para visitar, procurar Jesus. A fé, quando ele precisava dele, simples, de ir até Jesus, porque precisava dele agora, essa fé vai ter que se tornar robusta, precisa confiar em Jesus a despeito de todas as outras vozes, a despeito da morte. Não tenha medo. Creia somente. O que Jesus quis dizer? Que ao invés de encontrar e concentrar em todos os pensamentos sobre o que eu vou fazer agora, com as muitas coisas que fariam parte dessa situação, Jairo deveria apenas crer. Quando ele diz creia somente, ele não está dizendo confie, ele não está dizendo espere pelo melhor, ele não está dizendo vai dar certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Ele não está falando daquele otimismo tolo, aquele fideísmo de pensamento positivo. Não, que eu vou me empurrar aqui para frente e vai dar certo. Jesus disse: somente creia. Não tenha medo, somente creia. Creia em quê? Toda fé tem um objeto. Creia no melhor. Creia no futuro promissor. Creia em mim. No momento mais difícil de Jairo, quando a morte da menina já aconteceu, que Jesus diz para ele:
Não é tudo bem, vai dar certo. É, crê em mim. Confie em mim. Confie em mim somente. E ela será salva. Ele deveria confiar em Jesus somente. Deveria confiar na sua acessibilidade, na sua disponibilidade, na sua compaixão diante da situação. Ele deveria confiar a despeito da morte de sua única filha. Deveria crer. Isso parece ser muito diferente do vai dar certo. Jesus não diz, tenha um pensamento positivo sobre isso. Recite um mantra para você mesmo. Jesus não diz, faça a voz de Batman. Grite diante do espelho que você é um vencedor. Faça a formação do Hulk e grite diante do espelho que você é o caçador. Que é você que manda. Esses subterfúgios podem liberar endorfina e fazer com que você se sinta bem e animado até para trabalhar, mas não conseguem aumentar a sua confiança em Deus. Essas práticas podem ajudar você como uma bebida energética, que ajuda você a trabalhar um pouco mais, sem cansar, mas não conseguem fazer de você um bom trabalhador. Mais que isso, elas não conseguem mudar você de dentro para fora, não conseguem maturar a sua confiança em Deus. Gritos e frases de efeito não mudam pessoas, porque essas coisas não têm acesso ao coração, às profundas recâmaras da alma. É a prática bíblica que produz mudança permanente. Nesse caso aqui, Jairo, com pouca informação, talvez a informação que ele tinha, que o levou a procurar Jesus quando ele precisava dele, que agora acrescentada pela situação de ver esta mulher que há 12 anos padecia dessa enfermidade, ser curada, restabelecida, não porque Jesus a tocou, mas porque ela tocou em Jesus. Agora ele tem que usar as informações que tem como uma alavanca para construir a sua confiança diante dessa hora difícil. Jesus ordena que ele confie apenas nele. Nós cremos no que a Bíblia diz, irmãos. Nós cremos e confiamos no que Deus diz a respeito de si mesmo. E se a nossa fé não é nutrida, se a nossa fé não dá conta, se a nossa fé ela não é construída sobre o que Deus diz em sua palavra, sobre a realidade, essa é uma fé louca, é uma fé vazia, isso é fideísmo. O que Deus está pedindo, na verdade, ordenando para Jairo, é como se ele recebesse a notícia, e ao invés de Jairo olhar ao redor em desespero, é como se ele pegasse na alma, no coração de Jairo, olhasse para ele no olho e disse, ó, foca em mim, creia em mim, confia em mim, confia em mim, confia só em mim. Porque muita gente vai dizer muita coisa, porque as coisas vão falar de maneira diferente, porque naturalmente, horizontalmente, está tudo acabado. Confia em mim. Confia em mim. Nós confiamos no que Deus diz, confiamos em Cristo. Cremos tanto em Jesus que o obedecemos, fazemos o que Deus manda, mesmo sem termos todas as respostas. Que tipo de resposta é essa? Que tipo de resposta é essa? Que reação é essa que Jesus diz? A menina morre, confia em mim. Nós fazemos o que Deus manda, mesmo sem termos todas as respostas. Fazemos o que Deus manda, independente dos resultados. Fazemos o que Deus deseja, até que não seja mais necessário ser feito. Fazemos o que fazemos porque confiamos em quem confiamos. A despeito de todas as odds, com todos os ventos contrários, mesmo sem sinais de vida, mesmo diante da morte, mesmo sem resultados visíveis, mesmo sem nos sentirmos bem, mesmo sem razões humanas, a despeito de todos os confrontos, fazemos o que fazemos porque confiamos em quem confiamos. Nós confiamos em Jesus.
Nós lançamos nossa fé, apostamos todas as nossas fichas em Jesus, conforme Ele é descrito na palavra de Deus. Mesmo que não pareça lógico. Porque não parece lógico que uma esposa ame seu marido e lute pelo seu casamento, mesmo depois de tanta traição e tanta dificuldade. Porque não parece lógico quando um filho viveu quase sem pai, o pai a única coisa que faz é lhe espancar e trair sua mãe, que um filho de 14 anos, crente, ame os seus pais, ore por eles e ainda deseje e planeje honrá-los. Não faz nenhum sentido, isso não parece lógico, que no mundão do jeito que está, 2 jovens desejem se manter puros e esperar para o casamento, para ter relações sexuais. Não faz nenhum sentido que eu aqui ore e invista os recursos tão suados para ajudar na promoção do Evangelho, para abençoar pessoas em cantos que eu nem sei onde é. Não faz nenhum sentido que eu tenha uma vida plena, cheia de confortos diante de mim, que consiga utilizar a sabedoria, a inteligência que Deus me deu para ganhar dinheiro e decida largar tudo isso para me tornar um obreiro, um missionário, um pastor e viver do que os outros dão. Não é lógico isso. Nós fazemos o que fazemos porque confiamos em quem confiamos. Nós cremos em Jesus. Nós confiamos em Jesus. Durante a década de 50, um pouco antes disso, um irlandês deixou o seu país de origem para vir plantar igrejas no Brasil. Ele encontrou lugar da Amazônia. Na sua primeira viagem, ele e a sua esposa, sem filhos ainda, novos na fé, começaram a subir o rio, e aí o capitão do navio, porque sabia que ele era um missionário, chamou os dois para comerem com ele. A comida parece que não estava muito boa, mas a esposa do seu Frederico Orr comeu mesmo assim, para não fazer desfeito. Ela pegou uma infecção, e na noite seguinte, ela morreu. Eles pararam um barco, ela foi enterrada ali, na margem do rio Amazonas. Frederico estava sozinho, sem internet, sem carta, sem contato com o mundo exterior, sem saber muito o que fazer. Ele foi para a Escritura. Chegando na Escritura, ele leu um texto do Evangelho de João que dizia: o que eu faço agora, você não entende, você vai entender só depois. Você precisa confiar em mim. O seu Frederico, então, entendeu que aquilo era Deus falando com ele. Ele passou os próximos 50 anos, morreu como um dos heróis do século passado, plantador de igrejas. Por que você faz um negócio desse? Você volta para casa, não é não? A gente precisa crer em Jesus, confiar em Jesus. Na verdade, fazer só isso. É o que Jesus quer. É difícil exagerar a importância do que Jesus diz aqui. Apenas creia, apenas confie. Mas esse confiar tem um objeto, o próprio Cristo, conforme ele é apresentado nos evangelhos. E tem uma razão, a interação de Jesus com outras pessoas e comigo são razões para que em momentos de crise, incerteza, dor e perda, eu confie nele, espere por ele. Os milagres até aqui têm apontado a necessidade de confiar no poder, na presença, na providência de Deus para o bem dos homens. Fé, nesse sentido, significa entender que Jesus tem poder para vivificar, mas que o seu tempo e a sua soberania são prerrogativas dele. Todos os 4 milagres dessa seção de Lucas desejam impulsionar a fé naquele que tem toda a autoridade sobre a criação, as forças das trevas, o mundo caído e o último inimigo, a morte. Nenhuma dessas coisas tem a palavra final nas nossas vidas.
Não são as circunstâncias do mundo, as tentações e lutas contra o diabo e os poderes das trevas, não são as debilidades que nos limitam, que experimentamos o nosso frágil corpo, ou mesmo a morte que define quem nós somos ou nosso destino eterno. Mas aquele que tem controle sobre todas essas coisas e sabe todas essas coisas e que no futuro nos livrará finalmente de todas essas coisas. Confie em Jesus. Confie só em Jesus. Mas o apenas creia também tem implicações sobre como lidamos com as dificuldades da vida. E a nossa fé ou confiança não deve estar na resolução de todas as dificuldades e conflitos que são intricadas nesse mundo. Não deposite a confiança na instabilidade das riquezas, não é isso que 1 Timóteo 6 diz? Porque, por natureza, todas as coisas aqui não são estáveis. Toda a estabilidade aqui é passageira, toda a ciência aqui é limitada, toda a força daqui é insuficiente, toda a vida daqui é fadada a morrer, toda ajuda para todas essas coisas precisa ser de fora desse mundo. Precisa vir de um lugar onde a entropia não tem poder e a fraqueza não existe. O poder para vencer esses inimigos precisa vir de um reino que não é o daqui, com poder para vencer as coisas que nós não conseguimos dar conta. Nossa fé e confiança precisam estar em Jesus somente. Afinal das contas, quando Jesus diz para Jairo, não tenha medo, confia em mim, crê em mim, ela vai ficar bem, crê em mim. Ele não está dizendo com arrogância, ele está dizendo isso para preservar Jairo. Se Jairo não confia em Jesus, o que sobra? Medo, desespero, terror. Diante da morte, irmãos, se nós não confiamos em Jesus, sobra o quê? Eu já fui para muitos velórios de pessoas que não conheciam a Cristo. No ministério pastoral, essa é uma das coisas que eu menos gosto. É desesperador. E de fato deveria ser, não há consolo. Sem Cristo, o que sobra? Quando Jesus diz para Jairo, confia em mim, ele está dando para Jesus está dando para Jairo o que Jairo mais precisa. É para o benefício da alma dele. Mas o texto continua. Tendo chegado, versículo 51, tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse, a não ser Pedro, João e Tiago, que é o ciclo menor de apóstolos, além do pai e da mãe. Então tem pelo menos 5 testemunhos do que vai acontecer. Todos choravam e pranteavam. O que tudo indica é que exatamente quando ela estava irresponsiva, não estava responsiva diante da dificuldade, ele sai, Jairo, para falar com Jesus, ela morre em sequência, por isso as pessoas já estão aqui, dá tempo da mãe ir chamar os pranteadores profissionais para prantearem pela menina. Então quando volta a casa já está cheia. Enquanto choram e pranteavam, Jesus diz, não chorem, ela não está morta, mas dorme. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus poderia estar dizendo que a pessoa de fato morreu. Morreu não, ela está dormindo. Que a morte como o sono da alma. Que as pessoas depois de morrerem, elas dormem e aguardam o dia do julgamento. Essa é um ensino errado comum em algumas seitas. As pessoas têm uma existência consciente depois da morte. Elas aguardam um julgamento definitivo, mas a condenação já é feita nessa vida, aguardando simplesmente ouvir o pronunciamento final, naquele momento. Tanto é assim que no próximo capítulo, a gente vê quando Jesus vai ser transfigurado diante deles, capítulo 9 de Lucas, versículo 30, e eis que 2 homens falavam com ele, Jesus, eram Moisés e Elias. Moisés e Elias não estavam dormindo. Eles estavam já gozando da presença de Deus, participando do que Deus estava fazendo. A doutrina do sono da alma
não existe. Às vezes, sono, depois que as pessoas morrem, é um eufemismo para a realidade da morte, como falecer. Então, Jesus não estava ensinando isso. Obviamente, Jesus não quer dizer que a menina não havia morrido, ou que ele estava aliviando a situação. A gente sabe que a menina de fato morreu, porque no capítulo 8, versículo 55, voltou-lhe o quê? O espírito. De fato, a menina morreu. E o que vai estar revelado aqui é ressurreição. 3 vezes Jesus ressuscita alguém dentre os mortos. É Lázaro, em João capítulo 10 e 11, o filho da viúva de Naim, e aqui, esta menina de 12 anos. Pode ser que a menina estava apenas em coma, mas de novo, o versículo 55 diz que ela de fato estava morta, e o Espírito tem que retornar a ela. O que Jesus estava dizendo então? Interessante o contraste entre o que Jesus está dizendo e o que as pessoas entenderam. O versículo 53 diz que riam dela. Os pranteadores profissionais ainda mantinham o senso de humor. Jesus está dizendo, não chorem, ela não está morta, ela simplesmente está dormindo. E riam dele, porque sabiam que ela estava morta. E eu entendo. Os incrédulos vão rir da fé. É isso que fazem, não é não? Como é que é? Quer dizer que tu está se guardando para o casamento. Não. Não, tu acredita que Deus criou o mundo em 6 dias? Do nada? É mesmo. É. Ele falou, foi. Aí tudo veio a existência. Foi. Não, tu tá acreditando num livro que foi escrito há 2000 anos atrás, tu dedica a tua vida a esse livro. É mesmo. Rapaz. A descrença tem essa percepção jocosa. A incredulidade tem isso. Como Jesus, ele nem liga. Jesus tem um conhecimento tão claro que ele não é nem atacado. Ele não sente um ataque quando aqueles que não entendem, não creem, simplesmente riem. Se Jesus não estava dizendo sobre um sono da alma, se ele não estava negando que ela de fato morreu, se ele não estava aliviando a morte, o teor da morte dizendo que ela simplesmente dormia, o que ele está dizendo? Olha, o que Jesus está dizendo é a mesma argumentação que ele vai dizer em Lucas capítulo 21. Falando para com os saduceus, ele vai dizer, olha saduceus, vocês nunca ouviram como Deus descreve a si mesmo, Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos, porque para Deus, todos vivem. Jesus está revelando a sua divindade aqui. O que Jesus está dizendo é que para Ele não existe pessoa em que a existência cessa. Para nós que somos seres humanos, existe um momento em que o corpo ele fica aqui e a alma se desliga. Mas para aquele que compreende todas as coisas, para aquele que não tem limitação horizontal, ele vê as pessoas como vivas. O Jesus está dizendo, olha, ela está viva. Eu sei exatamente quem ela é, onde ela está. O que eu vou fazer é trazer o Espírito de volta para cá, para que ela viva nessa unidade condicional. Mas ela não está morta, porque para Deus, para mim, todos vivem. Isso é fabuloso, não é não? Eu fico imaginando por isso que eles riram do negócio, mas faz todo sentido. Um Deus que conhece todas as coisas, um Deus a quem todos os homens estão diante dele, é um Deus que vê tudo, para quem todas as pessoas de fato estão vivas. Aquela doutrina antiga chamada de apocatarsis, né? Que fala a respeito da aniquilação da alma, que as pessoas deixam de existir. Isso não é um ensino bíblico. Não importa onde eles viveram, não importa os muitos bilhões que viveram, para Deus todos vivem. Ou vivem no céu, ou vivem no inferno. Mas ninguém cessa a sua existência. Ninguém vive e morre como cachorro. Os homens, por terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, têm uma alma imortal, e para Deus
todos estão vivos. A qualidade, o tipo de vida que eles desfrutam é diferente. Todos têm uma existência consciente em um de dois lugares, mas para Deus, todos vivem. E aqui não é diferente. Eles riram dele, mas Jesus, versículo 54, tomando-a pela mão, disse em alta voz, e a palavra aqui, alta voz, é em sinal de autoridade, como um chamamento, uma declaração, um brado autoritativo. Como se manda um filho: ei, entra. O que ele diz é: Talita, cumi, ou menina, levante-se, sente-se, apareça. E vemos aqui uma descrição do que acontece. Voltou-lhe o Espírito que havia sido dado por Deus. Muito interessante a ligação que tem com Gênesis capítulo 1, porque Deus faz o homem do pó da terra, sopra nas narinas o fôlego da vida, e só então o homem passa a ser alma vivente. Eclesiastes vai dizer que o corpo volte à terra, o pó, porque do pó da terra foi formado, e o espírito volte a Deus que o deu. Parece que passa por lá, e aqui a imagem é que Deus, de novo, em Jesus como o Criador, concede vida, soprando nas narinas, trazendo de novo para perto. Viva. E é isso que acontece, a menina vive. E ela imediatamente, sem mendiga, sem entrar no mistério, sem abrir terceiro olho, sem sapatear, pulular, sem orar com instância, imediatamente a menina, ela obedece, se levanta. Jesus ordena que lhe deem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Jesus fala com autoridade, e o Espírito obedece àquele que o criou, que o mantém, que o controla. A menina de fato é ressuscitada. Nós deveríamos lembrar disso, irmãos. Se o Senhor Jesus não voltar daqui a 100 anos, todos nós estaremos mortos. Depois de alguns meses da nossa morte, poucas pessoas vão se lembrar de nós. Eu não quero ser fúnebre, eu quero ser realista. Jesus, no entanto, Ele nos dá esperança, não somente para essa vida, mas também para outra. Jesus é o único que diante da morte consegue dizer: confie em mim. Porque mesmo quando Ele permite a morte, como aconteceu, Jairo tem que confiar em Jesus quando ela está para morrer, quando ela morre. E é confiando em Jesus no processo que Deus dá a ele condições de vê-la viva outra vez. Nós precisamos lembrar disso. Um cântico antigo que ilustra a luta de uma moça contra o câncer é narrado por aquele cartoon cheio de olhos, full of eyes. E no último dia, depois que ela já está carequinha, lutando contra o câncer, ela perto de morrer, ela lembra das coisas que havia aprendido de Jesus, o Senhor de todo o universo. Ela recita: amanhã pode trazer uma nova dor, medo das coisas que eu não conheço, sofrimentos que tenho medo de enfrentar, fraqueza diante das coisas que eu não posso mudar. E aí o cartoon mostra ela no precipício, uma onda gigantesca vem ao encontro dela, ela está absolutamente sozinha. E aí, enquanto a onda está vindo perto de batê-la, Jesus aparece exatamente na frente, coloca as duas mãos ao redor da cabeça dela, como se prendesse, focasse a atenção dela nele, fizesse com que ela parasse de olhar nas muitas coisas. E assim a onda bate, é amainado pelas costas de Jesus,
e ela passa a última passagem, né? E aí, do outro lado, ela chega já no céu, já está bem. Na outra semana, no outro dia, ela já está abraçada e restaurada à presença de Jesus. Alguém que perdeu a sua filha falou assim: dificilmente posso falar sobre esse assunto sem me tornar pessoal e relembrar, lembrando-me de uma época, há 40 anos, quando minha primeira filha estava à beira da morte, morrendo. Eu chamei o Senhor então, e Ele veio. Certamente disse ao meu coração perturbado: não temas, apenas creia. Ele não disse: ela será curada. Ela não foi curada no plano terreno. Ela faleceu para a vida além. Ele disse a ela: Talitá, cumi, cordeirinho, levante-se. Mas no caso dela, isso não significava permanecer no nível terrestre. Isso significava que ele precisava dela no céu, e a levou para perto de si. Ela está com ele há todos esses anos, enquanto medimos o tempo aqui, e sinto falta dela todos os dias, mas a sua palavra, creia somente, tem sido a força da minha alma no passar dos anos. Crer em Jesus é a resposta, irmãos. Crer somente em Jesus é a resposta. O livro antigo, escrito por um dos puritanos que eu mais gosto, tem o título A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ele defende a efetividade da morte de Jesus para aqueles que quis salvar. Para esses que Jesus quis salvar, Deus diz, como aquela tradição antiga, que Jesus, ao morrer, desceu aos infernos e disse para a morte: morte, eu sou a tua morte. Onde está o teu aguilhão? Mostre-me o teu poder. A partir de hoje você está vencida. Você não tem poder mais sobre mim, nem sobre os meus. Eles pertencem a mim e a mim somente. Porque eu sou a sua morte. De hoje em diante, uma vez por todas, você está aniquilada, destruída, vencida para sempre. A nossa vida não se acaba quando a morte chega. A gente não precisa temer a morte. A gente precisa crer em Jesus. Eu sei que algumas pessoas aqui talvez achem que isso aqui é doidice. E no seu coração talvez riem. Ó, o pastor querendo botar medo nos outros. Jesus mudou a minha vida. Foi Jesus que me deu mais do que perdão dos pecados. Ele me deu propósito para essa vida. De maneira que se hoje eu morrer e me encontrar com Ele, eu terei vivido a melhor de todas as vidas. A melhor possível. Eu vivi para Ele por causa dEle. Se você está aqui e não decidiu ainda seguir a Cristo, se você entende que o Evangelho é para você, que Jesus viveu uma vida perfeita e morreu numa cruz, não para demonstrar amor simplesmente, mas para quitar um pagamento que você não poderia fazer, para perdoar os seus pecados, para lhe dar uma nova vida. Se você entende que a cruz é para você, hoje pode ser o dia de salvação. Crê em Cristo. É para você e é para mim. O que eu fiz, eu creio em Cristo. O que eu faço hoje, eu confio em Cristo. E amanhã, eu quero continuar confiando em Cristo. Eu sei que alguns talvez já tenham decidido no coração, mas talvez precisem tornar público. Alguém deseja compartilhar publicamente que decide seguir a Cristo de uma vez por todas? Cá. Mais alguém decide seguir a Cristo? Ou que já tenha feito esses dias, mas não tenha feito publicamente? Alguém? É isso mesmo?
Sabe que vai lhe custar tudo, né? Vamos orar? Senhor, nós oramos muito por isso. É o nosso desejo de ver os homens se rendendo a Jesus, para o benefício da alma deles, para a glória do Teu nome. Queremos que Jesus seja respeitado e amado entre todas as nações. Queremos ensinar os homens a confiar em Jesus, porque o Senhor é digno de confiança. Os homens falham, o Senhor nunca. Os homens atrasam, o Senhor nunca. Os homens mudam, o Senhor nunca. Por isso a nossa devoção a Ti, ao Deus que não erra, ao Deus que não falha. Eu queria te apresentar Jaumir, nós temos orado por ele há alguns anos. Quero agradecer porque o Senhor o trouxe aqui e voluntariamente ele publica a sua decisão de seguir o teu filho. Eu peço que o Senhor receba ele na tua família, com base na fé dele, que ele seja recebido e aceito por tua misericórdia e graça. E que o Senhor, a partir de hoje, o use para conduzir outros ao teu filho. Que ele lembre que a salvação, mais do que perdão dos pecados, nos dá propósito de vida. Agora nós vivemos para o louvor da glória do Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Peço que o Senhor o encontre, o aceite, o perdoe, transforme e o use para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.